Vamos começar, certo, as nossas aulas, vamos fazendo algumas recapitulações que são importantes, certo? É importante nós termos em mente alguns termos, algumas palavras e gráficos também são bons ter em mente, sabe? Porque a matéria que nós vamos estudar no terceiro bimestre, que é a matéria de cinético-química, certo? Nós vamos usar alguns dos termos e nós vamos usar como base alguns gráficos que nós usamos em termoquímica, certo? Por isso, eu estou gravando esse vídeo, certo? Justamente para a gente relembrar algumas coisas que são importantes, certo? Para nós podermos ir adiante sem muita dificuldade, sem muitas pendências, certo? Cinética química tem suas particularidades, certo? Os gráficos que nós vamos rever em termoquímica em cinético muda poucas coisas, ok? E é isso, eu espero que possamos terminar esse ano de uma forma bem produtiva, bem tranquila, ok? Para começar, eu quero rever com vocês o conceito de termoquímica. A termoquímica é uma parte da química, uma subparte da fisicoquímica, certo? Onde ela estuda o calor envolvido durante um processo. Então, se fosse para me definir termoquímica, eu definiria como área da química é a área da química onde estuda a transformação da matéria levando em consideração agora o calor envolvido durante tais processos. Então, é a área da química onde estuda a transformação da matéria, levando em consideração o calor envolvido. Levando em consideração o calor envolvido nesse processo, certo? Então, toda a equação química que vocês forem ver, que vocês forem ler em artigo ou em livros, que traz consigo uma informação relacionada ao calor da formação, calor da combustão, calor de neutralização, do que for, certo? Essa equação é chamada de equação termoquímica, certo? Lá no primeiro ano, acho que não viu porque não deu tempo, as reações químicas, elas são divididas em 4 tipos. Reação de síntese, onde eu tenho duas substâncias e essas duas substâncias formam uma terceira substância. Nós temos a reação de análise ou decomposição, onde eu tenho uma substância e essa substância se decompõe em outras substâncias, certo? Em duas ou mais substâncias. Nós temos as reações de simples troca, certo? Que são reações onde os componentes há uma troca de par dos componentes, e temos também as reações de dupla troca, onde realmente há uma chamada de troca de casais, certo? Ok. Na termoquímica, todas essas reações são divididas apenas em 2 grupos, levando em consideração o seu calor, certo? Levando sempre em consideração o calor envolvido durante esse processo, ok? As reações termoquímicas
lembrando que a palavra termo, de termoquímica, é calor, tá bom? É calor. Não temperatura, calor. Calor é uma coisa, temperatura é outra. São duas coisas diferentes. Calor é variação de temperatura. Se houve uma variação de temperatura, eu tenho uma coisa chamada de calor, certo? O calor pode ser positivo, quando a variação de temperatura é do menor para o maior, certo? E o calor pode ser negativo, tá? Se a variação de temperatura é do maior para menor temperatura, tá bom? Então, calor é uma coisa, temperatura é outra. O calor depende da temperatura. Então, as reações endotérmicas são, pelo sentido do termo, endo, que é exo. Troquei, pessoal, desculpa. Aqui é exo e aqui é endo. Endo, pessoal, quer dizer para dentro. Para dentro. Então, uma equação que ela é endotérmica quer dizer que absorve calor. Vamos comparar com uma reação química, certo? Se eu sou uma reação química e eu sou endotérmico, quer dizer que eu absorvo calor. O calor está vindo da vizinhança, ou seja, do lado de fora, para dentro da reação. Então, equações termoquímicas, quando absorve calor, tá? Toda reação que absorve calor é chamada de endotérmica, ok? Bom, exo quer dizer para fora, ou seja, nos comparando com uma reação química, se eu sou exotérmico, eu libero calor, certo? Então, exotérmico é quando eu libero calor. Toda reação que libera calor, por mais pouco que seja, certo? É uma reação exotérmica, tá ok? Então, pessoal, temos aqui, ó, na termoquímica existe uma coisa que nós trabalhamos muito, e nós trabalhamos desde o início da termoquímica até lá em Lei de Hess, certo? Que é chamada de entalpia, tá? Entalpia é simbolizada pela letra H, tá bom? E entalpia, ela é nada mais do que o calor envolvido numa reação química. Então, vou colocar entalpia. O que é uma entalpia? O calor de uma reação química. Então, a entalpia é o calor de uma reação química. Lembrando que toda reação química há calor. Ou é um calor endotérmico ou é um calor exotérmico, certo? Mas tem calor, tá bom? E esse calor, ele é medido pela entalpia. Lá em cinética, nós vamos ver uma palavra parecida com entalpia, que é chamada de entropia, que para ver uma reação química é necessário ter uma entropia dos reagentes, facilitando as soluções efetivas e blá blá blá. Mas isso a gente vê depois, certo? Em uma reação química, nós temos os reagentes que ficam antes da minha seta, que é chamado de reagentes, e nós temos as substâncias que ficam depois da minha seta, que é chamado de produtos. Todas as reações químicas, antes da seta reagente, depois da seta
produto, todas. Vamos pegar, por exemplo, a formação de água, certo? Nós temos H2 mais meio de O2 formando H2O, certo? Gasoso, gasoso, gasoso. Então, H2 e meio de O2 são os meus reagentes. H2O é o meu produto. Ok? Bom, como essa coisa de calor liberado, calor absorvido, vai depender das minhas substâncias, certo? Aqui eu tenho os reagentes, então aqui eu vou ter um ΔH, vou ter uma entalpia, um valor de entalpia, chamado, vou colocar HR, certo? Que é a entalpia dos reagentes. E nos produtos eu também vou ter uma entalpia, chamada entalpia dos produtos, HP, certo? Quando eu tenho produto, reagente, para eu saber o valor real da entalpia da reação toda, eu tenho que pegar o valor da entalpia dos produtos menos o valor da entalpia dos reagentes, ou seja, quanto eu tenho menos o quanto eu tinha, certo? Por exemplo, eu vou na venda com R$10, pagando a conta, certo? Eu volto com R$3. Então, qual foi o valor que ficou na venda, certo? Eu tinha 10, voltei com 3. Então, nesse processo ficou quantos reais? R$7, certo? Então, é o quanto a valor do ΔH, certo? Vou colocar aqui ΔH, ele vai ser o valor dessa variação aqui. Lembrando que variação, sempre quando eu falo de variação, eu estou falando do final menos inicial. Lá na física, nós tínhamos que a velocidade média é igual a delta S pelo delta T, ou seja, a variação do espaço pela variação do tempo. Para mim calcular a variação do espaço, eu estou aqui, eu quero caminhar até um certo ponto, eu tenho que saber o quanto, onde eu parei, até onde eu fui, certo? Essa variação, essa distância é chamada de delta S. Em termos matemáticos, delta S é o quê? Espaço final menos o espaço inicial. Lembra em física, né? Já o tempo é o tempo final menos o tempo inicial, certo? Aqui eu tenho a variação do espaço e eu tenho também a variação do tempo. Então, se eu quiser calcular a variação da entalpia num processo químico, numa reação química, eu tenho que levar em consideração quem? A entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos vai ser uma entalpia final, certo? A entalpia dos meus reagentes vai ser a entalpia inicial, certo? Sempre, toda reação química eu inicio nos reagentes e termino a minha reação nos produtos. Então, a etapa final da minha reação é nos produtos e a etapa inicial da minha reação é nos reagentes, certo? Então, para mim calcular a variação da entalpia, eu tenho que pegar a entalpia dos produtos e subtrair da entalpia dos reagentes, certo? Se eu fizer essa subtração, eu tenho o valor da entalpia da minha reação química, certo? E essa equação, ok, é a equação onde nós trabalhamos
toda a termoquímica. Toda ela é calculada direta ou indiretamente através dessa fórmula, tá bom? Então, pessoal, vamos agora ver essas duas reações da termoquímica, certo? As reações endotérmicas e as reações exotérmicas, como que elas vão se comportar, certo? E como eu vou poder identificar apenas pelo ΔH, porque é possível identificar uma reação endotérmica, uma reação exotérmica pelo seu valor do ΔH, ok? E também vamos ver como comporta, vamos relembrar, né? Como comporta uma reação endotérmica e uma reação exotérmica, ok? Vamos lá. Vamos pegar endotérmico. Endo quer dizer para dentro. Eu estou absorvendo energia, eu estou absorvendo calor. Meu banco, eu estou injetando dinheiro no meu banco. Então, supondo que eu tenha inicialmente um valor no banco de uns R$ 300, certo? Eu vou injetar dinheiro, certo? Se eu estou injetando dinheiro, eu estou colocando mais dinheiro ainda na minha conta. Vou colocar mais R$ 100. Então, se eu tinha 300, eu vou colocar mais 100, então no final eu estou ficando quantos? Com 400, certo? Ok. Essa variação ela foi positiva ou ela foi negativa? Ou seja, a taxa de dinheiro que eu tenho na minha conta, ela variou para mais, ou ela variou para menos? Vamos ver? Vamos pegar o ΔH para a gente saber. ΔH é igual a entalpia dos produtos ou entalpia final, certo? Que é 400, menos a entalpia dos reagentes ou a entalpia inicial, que é 300. Mais 400 menos 300. Regra da matemática. Quando dois números possuem sinais diferentes, eu dou o número do sinal maior. Eu conservo o sinal do número maior. O que é maior, 400 ou 300? 400, certo? Se 400 é maior, eu vou conservar o sinal dele, que é positivo. Então fica mais. 400 menos 300 dá 100. Ou seja, a minha variação ela foi positiva. Olha o sinal de mais, certo? A minha variação ela foi positiva. Se ela foi positiva, ela valeu quanto a mais? Ela valeu R$ 100 a mais, certo? Então, em questão de reação química, segue o mesmo princípio, o mesmo raciocínio, certo? Eu tenho uma certa quantidade X de calor. Se eu adicionar calor, eu vou ficar com um calor maior do que o meu calor inicial, certo? Aqui a minha conta ficou com um valor maior do que o inicial, ou seja, teve um saldo positivo, certo? Toda reação química, o ΔH é sempre positivo, ou seja, ele sempre vai ser maior do que zero, tá? O ΔH sempre vai ser maior do que zero. Tem como representar isso aqui graficamente? Tenho. Vou colocar aqui minha reação e aqui meu ΔH. Eu tenho, por exemplo, vamos pegar esses mesmos números, certo? Inicialmente, eu tenho um ΔH, um H de 300, vou colocar quilojoule, certo? Eu vou
E depois eu vou passar a ter um ΔH de 400 kJ. Certo? Ou seja, eu tenho o meu ΔH de 300 e eu vou aumentar para 400, certo? Essa variação aqui é chamada de ΔH. Algumas observações. Quando o meu ΔH ele é positivo, ou seja, maior que zero, o meu gráfico ele é ascendente, certo? O meu gráfico é positivo também. Ok? Então, o meu gráfico é ascendente. Meu gráfico vai aumentar, certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho, inicialmente, um valor igual a R$ 400. Só que eu estava com uma dívida e fui lá e peguei R$ 200 dele. Então, meu valor inicial vai ser menos 200, vai ser de R$ 200, certo? Ok. Vamos ver se houve uma variação? Houve, porque aqui não continuou R$ 400 ainda. Houve uma variação, certo? Essa variação foi positiva ou foi negativa? Tá, vamos ver. ΔH é igual ao final, 200, menos o inicial, que é 400. Sinais diferentes, ela conserva o sinal do maior e subtrai. Como 400 é maior que 200, então eu vou usar o sinal dele, que é negativo. 400 menos 200, menos R$ 200. Então, se eu tiro dinheiro, a minha taxa, o meu banco, a minha conta, vai ter um lucro ou vai ter um prejuízo? Vai ter um prejuízo, porque o sinal está negativo. Certo? Então, toda vez que eu tiro o dinheiro da minha conta, o dinheiro vai de dentro para fora do meu banco, eu vou ter um ΔH negativo. Ou seja, meu ΔH vai ser menor do que zero. Certo? O ΔH menor que zero é prejuízo. Em termos de gráficos, aqui temos também a nossa reação. Aqui eu tenho a entalpia. Minha reação começou aqui, certo? Com a entalpia dos meus reagentes. Ele começou a 400 kJ, certo? E o meu produto, como o meu produto tem um valor menor do que os reagentes, então ele fica do lado de baixo. Ele passou a ter 200 kJ, certo? Então a minha reação fez o quê? Aumentou ou diminuiu? Meu gráfico, ou seja, meu dinheiro vai diminuir. Ao contrário daqui, porque houve um saldo positivo. Aqui eu tive lucro, certo? Se eu tive lucro, se meu saldo foi positivo, então meu gráfico aumenta. Aqui, como eu tenho prejuízo, porque a minha variação é negativa, então meu gráfico tende a cair, tende a diminuir, certo? Então aqui eu tinha um gráfico ascendente, aqui eu vou ter um gráfico descendente, certo? É como se lá na matemática eu tivesse que olhar apenas o valor de A. Se meu A for positivo, o gráfico aumenta. Se meu A for negativo, meu gráfico desce. Ok? Alguma dúvida? Vou parar por aqui, certo? Próxima aula, próxima semana, eu trago
falando um pouquinho sobre cada tipo de cálculo, certo? Calor de formação, calor de neutralização, calor de combustão e lei de Hess. Beleza?